Vamos que vamos. Boa noite, meus bons. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa Bom, noite. Tô vendo nada aqui, sumiu. O que tá vendo aqui, cara? vou dar um mute aqui e bora. Hoje o assunto é, hoje o assunto é bem legal. Todo mundo me escutando? Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Hoje, prazer quem não me conhece aí. Meu nome é Ronaldo, tenho 38 anos, 24 deles trabalhando no digital web e 90%, 99,9% dos bastidores. E agora, ah, para todo mundo, uma, uma questão, uma questão não, uma realidade que eu venho trazer para vocês e não é mais uma, não é mais um futuro, é a nossa realidade. Hoje, é, hoje a live ela tem uma presença. Eu quis trazer para essa live a questão de escala, né? É bonito, todo mundo fala, todo mundo vê, a gente vê na web é, todo movimento. Vamos escalar, aula de como escalar tal produto, como escalar tal é, campanha, como fazer uma escala, mas ninguém para analisar os fatos realmente, o porquê que você precisa de uma escala, como você faz uma escala, porque alguns anos atrás é, eu bato sempre nessa tecla e trago poucos anos, 2, 3, 4 anos atrás, que uma escala era meramente você aumentar a verba de uma campanha, ou colocar uma escala simples, né? Você aumentar a verba de uma campanha. Hoje, pelo nível de consciência do lead, pelas plataformas, pela concorrência, não é mais desse jeito. Sofisticou um mundo de escala de campanha, tanto como que você vai atingir o seu lead. E eu trouxe aqui, hoje a gente tem na virada um- uma metodologia que, aplicando, você consegue escalar tanto a sua campanha quanto fazer uma campanha interna. É meio complexo entender essa questão. Por quê? Porque todo mundo visualiza você efetuar uma campanha subindo anúncio em uma plataforma. Subindo anúncio em uma plataforma. Vamos escalar. A hora que primeira coisa que você coloca no YouTube, qualquer plataforma de busca de vídeo ou até no Google, como eu escalo, como escalar? É a primeira coisa que vai aparecer, escalar uma campanha em uma plataforma Meta, Google. Ponto. Porém, todavia, não é somente isso. E hoje a gente está em 2025, uma escala de uma campanha, ela pode ser tanto dessa maneira, sim, e uma escala interna. Dá para ser feito desse jeito, sim, a partir de um CRM. Quando você
parte de um CRM. Deixa eu vir aqui no outro mapa mental, aonde dentro do meu CRM eu já tenho um banco de dados interessante de lead que eu consigo trabalhar. Para que eu vou investir verba em uma campanha, sendo que eu já tenho uma tonelada de leads a serem trabalhados e a serem aprimorados, é, e a serem enriquecidos de dados. É só colocar um pouquinho a nossa cabeça, o nosso processo de criação mais amplo, mais sofisticado e pensar fora da caixinha, que hoje se tornou totalmente viável eu trabalhar uma campanha interna, enriquecer os meus leads e fazer com que isso se torne até uma escala. É totalmente possível. Mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre como usar a IA e para que utilizar uma IA dentro de uma escala. Por quê? Primeiro, a gente tem que vir do porém, alguns pontos interessantes que eu passei, que eu anotei aqui, que eu tive alguns insights durante o dia. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é o atendimento humano. Humano versus máquina, certo? Sempre prezo nessa questão que o humano, ele é insubstituível. O que substitui é a função dele. O que uma IA consegue fazer é substituir a função desse humano. Então, partindo desse princípio, quais são os. Eu coloquei aqui quatro, mas são N gargalos, gaps, que o humano ele pode não corresponder exatamente, né, naquele momento. Primeiro que veio na minha cabeça é o tempo de resposta. Um ser humano, eu já subi muitas campanhas e já fiz N atendimentos, aonde até analisando o meu tempo de resposta, eu perdi cliente, perdi lead. Por quê? O lead, vamos lá, vamos pensar no movimento onde a jornada do lead completa. A jornada do lead, ele, a, de um criativo, vamos colocar lá, uma operação ali onde tem campanha de uma plataforma, campanha meta, um criativo, eu subo ele numa campanha, vem do criativo, aí ele entra no seu WhatsApp, tô falando uma jornada simples. Ele vem de um criativo, esse criativo, ele vai direto para um WhatsApp, do WhatsApp eu vou lá, faço o atendimento e faço a conversão desse lead. Beleza, ok. Ah, nessa jornada pequena entre o criativo, ele entrou no meu canal de comunicação, que é o WhatsApp, e a minha primeira conversa com esse lead, existe, assim, na teoria, diversos temas, conversas, discussões relacionados a quanto tempo você tem que atender o seu lead. Dentro de uma empresa existe essa métrica até de atendimento, de NPS, nível de atendimento CSAT, são graus onde você consegue mensurar isso aí dentro de plataformas. E, por exemplo, eu subo essa campanha, vou lá, o lead entrou no meu WhatsApp, quanto tempo
eu tenho para atender esse lead? Não existe uma lei, uma regra mundial. Eu tenho que atender em 1 minuto, eu tenho que atender em 10 minutos, eu tenho que atender, eu atendo em 1 hora. Mas a substituição dessa função primária da resposta que uma IA pode dar para o seu lead, na hora que ele entrou no seu WhatsApp, a substituição dessa pequena função que o humano estava fazendo, eu já demorei horas. Vamos supor, eu deixo a campanha rodando, eu deixo uma campanha rodando, deixo ela sábado, domingo, deixo ela 24 horas. Por que não deixar 24 horas? Essa que é o porém. A gente tem uma breve noção de que aquela noção do horário comercial, das 8 às 6. Por que eu tenho que atender das 8 às 6? Sendo que o meu lead pode ser que ele é um comprador às 8 horas da noite. Ele é um comprador de sábado, 3 horas da manhã. Eu já tive N atividades dentro de algumas operações minhas que eu descobri que a melhor hora, estou falando de uma operação, tá? Porque cada operação a gente identifica isso fazendo testes. Eu identifiquei que era sábado, 10 horas da noite. Teve uma que foi essa semana conversando, a melhor hora é segunda-feira à noite. Segunda-feira, 10 horas da noite. Pô, segunda-feira, 10 horas da noite, eu quero responder o WhatsApp, sendo que eu passei o dia inteiro respondendo. Aí foi identificado segunda-feira, 10 horas da noite. Esse tempo de resposta, é isso que eu quero dizer com o gap do atendimento humano, né? O gargalo, é o erro, não o humano, a culpa do humano, mas foi identificado um gargalo, foi identificado uma falha, onde a gente pode corrigir isso aí aplicando uma IA tranquilamente, um modelo de linguagem que substitui aquela função tranquilamente. Por quê? Primeira coisa, quando eu clico num botão ali de WhatsApp de uma campanha, eu clico, porque já tem um botão escrito assim, ó, aqui, falar com uma especialista, falar com uma atendente. Eu quero o quê? Eu quero, já induz a pessoa, no inconsciente dela, ela só clica naquele botãozinho ali, porque ela tem um tempo ali livre. Se ela não tivesse aquele tempo livre, ela nem clicaria. Ela nem faria aquela ação de clicar no botão falar com um especialista, falar com um atendente, fale conosco. Se ela não quisesse falar, se ela quisesse prorrogar, ela não clicaria ali. Ela nem clicaria no seu anúncio. Então, se ela quer falar, você tem que atender ela na hora. Ponto. Nem deixa a campanha rodando, então. Aí que entra a IA para fazer esse pequeno papel de uma resposta rápida. Porque eu muitas das vezes já peguei cliente que ele não queria uma resolução, não é? É lógico que todo mundo quer a resolução do caso, claro. Mas um simples fato de eu responder educadamente o meu cliente, eu ganho ele. Um simples fato. Ele não precisa necessariamente saber que é um atendimento automático, mas o simples fato de eu atender ele educadamente, ele já se sente confortável, seguro. Então, aí, isso eu estou falando de uma automação, tá? Pode ser só uma resposta rápida, uma resposta automática. Quando entra uma inteligência artificial para fazer esse papel, ela vai dar alguns passos além. Ela não vai ser só educada e falar: Oi, tudo bem? Precisa de ajuda? Oi, estou aqui para te ajudar. E com uma IA SDR que eu coloquei aqui no esboço, aqui no mapa mental, para explicar, ela parte, ela vai muito mais além. Então, ela parte alguns outros princípios ali que eu impus nela que ela pode abordar o cliente, ela pode
é, ah, criar, abater objeções, negociar com o cliente, é, sondar esse cliente e, ao mesmo tempo, o que que eu estou fazendo? Eu estou enriquecendo o meu lead. Eu estou enriquecendo ele dentro da minha base de dados, colocando etiquetinhas nele para que futuramente, eu até coloquei um material aqui, ó, uma da IBM sobre MLOps, que é muito interessante. É muito interessante, mas depois eu falo um pouquinho sobre isso aqui. É, mas o, essa questão do tempo de resposta, eu interajo com o meu cliente, faço essa rápida ah, contato e gero essa conexão rápido com o meu lead e ele não vai ser desperdiçado, porque aquilo ali vai te custar, correto? Então, eu subo uma campanha, coloco uma IA para responder o meu lead, ela não vai deixar de responder, sendo que o meu vendedor, ou eu mesmo, dependendo da situação, da operação, dependendo do que você está fazendo ali, mas o meu vendedor, ele não vai estar ali, ele não precisa estar ali 24/7, minha IA está, ponto. Mudou o jogo, mudou a minha visão do negócio a partir de que eu tenho uma IA que responda o que eu quero. Eu pego toda a minha destreza em venda, adapto na minha IA e falo: você vai responder desse jeito. Pronto, ela vai fazer o seu papel. Tempo de resposta, zero. Na verdade, não é zero. Eu ainda até brinco, né? É, coloca até uns segundinhos a mais para dar aquela sensação de respira, porque senão se eu coloco ela automaticamente em questões de milésimos de segundo já responde, não, como eu falei até numa outra live, eu perdi lead tão rápido que ela a resposta era, então não era questão de, ai, não dá tempo do meu lead pensar. Não, não é isso. É que ele já vê uma como se diz, não uma falsidade, mas falando assim, pô, coloca uma máquina para falar comigo, ele identifica rapidamente. Então, eu dou um delay, isso é só uma sacada que eu tive fazendo testes. Eu dou um delay de alguns segundos para respirar e voltar na conversa. Alguns segundos, eu não estou falando minutos, eu não estou falando horas. Então, sendo que eu já atendi lead depois de horas. É assim, é uma prática normal, né? No digital, o lead entrou ao meio-dia, você está comendo, você está na rua, você não tem aquela a habilidade, a facilidade de conversar com o seu lead a qualquer momento. Então, você tem que seus afazeres, tem que cuidar de você. Então, eu coloco uma IA para fazer esse papel para mim. Esse tempo de resposta é zerado. Ponto. Ponto número um. Follow-up esquecido, ou seja, acompanhamentos dos meus leads que eu não faço. Uma IA, ela vai saber fazer, porque cada lead é tratado com um ID, vamos colocar assim, né? Dependendo da LLM que trabalha, mas vamos colocar essa palavra ID, uma identificação. Então, aquele lead que ele está ali, ele vai ter aquela memória. Então, a conversa e o meu banco de dados, o meu CRM vai saber exatamente o que o lead, de que horas que ele veio, quando que ele veio. Por isso que eu falo que não existe uma comparação exata entre uma IA e um cérebro humano. A IA, ela consegue saber o segundo exato que esse lead entrou dentro da minha campanha, dentro do meu WhatsApp. Eu não vou saber, eu não preciso saber disso. Eu opero ela para saber exatamente nisso. Então, ela vai ter esse histórico e ela nunca vai esquecer
nenhuma informação para o meu cliente, o meu lead, meu, a futura venda, ela vai sempre estar atuando no melhor atendimento para o meu lead, entendeu? Então, cara, esquece follow-ups esquecidos. É, então, não existe. Outra coisa, leads perdidos. Ah, quando eu subo uma campanha, ou eu estou fazendo aqui eu fiz até um modelinho aqui de uma prospecção ativa, seria uma campanha de disparo. Ah, eu disparo, ou eu subo uma campanha e aumento a verba. Ou eu subo uma campanha e dê muito certo ali, com uma verba pequenininha, e entra aqui 50 leads dentro do meu WhatsApp. Eu vou conseguir atender todos? Não, eu não vou conseguir atender todos. Então, o lead, ele é perdido. E aquele gasto existiu. Aquele gasto da campanha inicial existiu. Por quê? O lead clicou. Clicou, é um gasto meu. Um CPC ali foi contabilizado dentro da minha plataforma, eu estou pagando. A gente compra esses leads da plataforma, entre aspas. É exatamente isso, né? Então, colocando uma IA para atender esse lead e performar ela, você não vai ter leads perdidos. Agora vamos mudar um pouquinho a pegada, do lead em si. Vendedor. Lidar com o vendedor é uma questão bem complexa, um ato muito. Isso aqui envolve muita psicologia. Isso é só essa turnover de vendedores. Isso aqui daria horas e horas e horas de parola, porque é uma questão muito forte em qualquer empresa, em qualquer operação. O que é o turnover de vendedor? Estou falando do vendedor em si. Entrada e saída. Quando existe a entrada e a saída do vendedor, eu tenho um tempo, primeiro, para treinamento desse vendedor, depois de adaptação desse vendedor, até esse vendedor performar legal, chegar, alcançar números. Quanto tempo eu gastei, quanto que eu investi nesse vendedor? A vida inteira foi assim. Então, o turnover, que é a entrada e saída, dependendo da área, é muito grande. Existe muito turnover de vendedor no mercado e sempre vai existir, porque é uma área onde você sempre está na instabilidade. Então, tem meses que você vai estourar de vender, tem meses que você não vai conseguir. Então, o que que você vai fazer? Você saiu ali da venda. E a empresa que sofre isso aí, por quê? Primeiro, primeiro que ela tem tempo de treinamento desse vendedor, quanto tempo, o tempo da empresa, isso aí nunca é mensurado, né? Quanto tempo ela perdeu para treinar aquele vendedor, é, quanto custou para a empresa? Tem essa questão. E agora? Então, partindo desse conjunto, dessa, desses gaps, desses gargalos, dessas falhas, o método que eu aplico dentro da virada, o método A Virada, consiste em você aplicar, inserir a IA dentro do seu contexto para reduzir essas falhas, para não existir essas falhas. E eu poderia aqui passar a noite inteira falando falhas. Então, pô, sendo que a gente pode simplesmente focar em um, um ótimo atendimento. Lembra daquela. É só mudar a sua percepção de valores, né? Ao invés de eu substituir, mandar embora aquele vendedor, por que que eu vou mandar embora um vendedor, sendo que ele pode treinar a minha IA? Ele pode treinar muitíssimo bem a minha IA e fazer com que ela performe melhor do que ele, porque eu consigo escalar. Não é que ela vai performar, é difícil, é complexo entender e até falar algo do gênero,
Mas é do simples fato de que um vendedor meu, ele consegue treinar uma IA, que essa IA pode fazer o papel de 50, de 100, de 400, de 1.000 vendedores. Olha que doideira. Então, nós estamos numa etapa, num movimento, em uma época onde parar de pensar dentro sair da caixinha, né? O estouro da bolha. Então, vamos estourar mesmo essa bolha e pensar fora como que eu vou treinar a minha IA para fazer com que ela venda melhor do que eu. Olha que doideira. É exatamente isso aqui que é a minha função hoje aqui é fazer exatamente esse papel. Então, aqui eu coloquei alguns modelinhos aonde ah, poderia escalar, eu coloquei campanha um, 2, 3, 4, 5, campanha de disparo, eu poderia escalar todas, todas, todas. Eu só mudei a jornada do lead aqui, sendo que é real cada uma delas. Uma IASDR, venda. Uma IASDR para um workflow. Uma IASDR para um workflow e um closer. Eu vou mostrar na prática como funciona aqui rapidamente, para vocês entenderem melhor como que é toda essa estrutura. Uma IASDR, para mim, assim, um dos melhores caminhos é claro que a IASDR, o Workflow e o Closer é um caminho, é uma jornada ali praticamente perfeita. A IASDR e um Closer, para mim, é a mais eficiente. É a mais eficiente. Tem, sai o workflow ali do meio, mas estou falando assim só porque existem, eu tenho operações aqui onde a IASDR e o workflow é a que performa melhor. Mas a IASDR e o Closer parece que tem um trabalho ali entre. É meio estranho falar isso, mas é a realidade. É a minha realidade. A IASDR, um quiz, depois ele manda para um grupo, para um fechamento. Uma campanha, aí já a gente já saiu de uma campanha de uma plataforma, eu vim para uma campanha interna aqui, subo uma lista, uma campanha de disparo, facilmente. Aí eu coloco uma ASDR para fazer essa primeira jogo de cintura, vamos colocar assim, com o meu lead. Aí eu disparo para um agendamento, para depois vir um closer, marco uma call, dá para ser feito isso tranquilamente. Então, aqui eu coloquei situações para que aonde a gente consiga enxergar o que dá para ser feito com uma escala. Eu consigo escalar a campanha um, eu consigo escalar a campanha 2, eu consigo escalar a campanha 3, 4, 5, uma campanha de disparo, infinitamente, infinitamente. Uma coisa muito interessante que eu até peguei aqui do site da IBM, que são os MLOps. O que é? Machine Learning Operation, operações de aprendizado de máquina. Esse termo está sendo utilizado hoje muitas terminologias, muitas posologias estão sendo criadas para esse tipo de estrutura, para esse tipo de operação. Então, qualquer um pode criar uma terminologia, óbvio, mas essas terminologias são cada vez mais né, estão sendo criadas constantemente, estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Então a gente tem que estar ciente disso, que vai aparecer nomes que nunca vimos, mesmo estando atuando na área, vai ter nomes onde vai colocar, vai ter um nome, putz, o que que significa isso? Então vamos na raiz da parada para entender o que significa. Mas vamos lá. O MLOps, na verdade, ele pega uma quantidade de dados do seu lead, é exatamente o que a gente faz. Ele pega uma determinada quantidade de dados desse seu lead
E ele entende que aquele lead lá precisa de uma determinada ação, entendeu? Então, para eu sanar aquele problema do lead, eu juntei cinco, seis, sete etiquetas. Vou colocar aqui como etiquetas. Eu enriqueci o meu lead de uma certa forma que, com aquela quantidade de informação, eu sei que aquele lead ali, ele precisa ser tratado de uma certa forma. Ponto. Então, são operações que eu enriqueço tanto o meu lead que eu já sei o que que ele vai precisar para eu fazer o fechamento, entendeu? Então, a inteligência artificial, a IA hoje dentro de uma operação, ela está substituindo as funções. Só que a gente tem que partir sempre daquele princípio, sempre que eu falo, o humano não é substituível. O que é substituível é a função que ele faz. Então, o papel que ele está ali exercendo, aquela função que ele está ali, não vai mais ser feito por ele. Então, o que que ele tem que dar? Um passo à frente, estudar como que eu opero uma inteligência artificial para ele escalar. Ou seja, ele vai operar uma IA que faz o papel de 50 deles. Ponto. Ponto. Não tem complicação aí. E o foco dele se torna muito mais saudável, muito mais crítico, muito mais sensível. Pô, se eu pego um closer e ele consegue treinar uma IA que faz 50 fechamentos em uma hora, para que que eu vou precisar de 50 vendedores? Entenderam? Então, é essa a pegada de uma IA substituindo algumas funções dentro de uma operação. Então, creio que nessa base, onde o que que a gente consegue escalar, que são questões infinitas, eu vou mostrar aqui na minha tela uma operação básica, que eu utilizo sempre aqui de teste, é, onde, vamos lá, ainda vou colocar errado, quero saber como funciona. Eu preciso sempre de um gatilho para que essa minha ela saiba o que que eu estou fazendo. Fazendo com que, olha lá, ó, dei os 10 segundinhos, ela fez um movimento de, entre aspas, pensar, ok, e disparou para mim. E eu continuo uma conversa, uma pele para chamar atenção. Sim, ela vai saber exatamente o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, porque ela tem um movimento dentro que chama NLP, o Natural Language Processing, onde o processamento natural da linguagem ela é feita através de uma IA. Lembra? Eu disse que virou a chave onde eu consigo entender o que o ser humano está me dizendo. Aqui tem um modelo, aqui tem uma pegada muito, muito interessante. Por exemplo, aqui nesse chat, onde eu simplesmente eu disse para ela um sim com muitos M's, eu sei que o meu lead ele está super interessado. Eu tenho dentro do meu prompt já algumas questões ali que ele sabe. A minha IA, ela já pulou algumas etapas e ela já veio empurrando o que te incomoda atualmente. Então, eu sei que esse lead aqui, ele está super interessado. Ele está quente. Ele está quente. Eu poderia pular muitíssimo algumas questões aqui, algumas etapas da minha
da minha operação, da minha jornada, eu poderia pular ele com as tags, com as etiquetas e jogar ele para um closer, porque eu sei, a minha IA identifica quando o lead ele está quente, morno, frio, curioso. Então, eu consigo fazer com que ela pule etapas. E se eu sei que ele está super quente, o que que eu faço? Não, não que eu não confie plenamente na capacidade de fechamento da minha IA. Eu confio. Mas, se eu tiver um humano ali para fechar, eu confio mais ainda. Se ele for melhor, se ele for um bom fechador, se ele for um bom closer, eu confio mais ainda, claro. Então, por que não dar passar o bastão para esse closer? E eu poderia fazer exatamente aqui, nesse caso, como eu transpareci, eu pareci, coloquei aqui para mim IA que eu estou muito interessado no produto, eu posso pular etapas e jogar ela direto para o closer. Como eu fiz aqui em uma, aqui bem, deixa eu voltar aquela tela lá, ó. Eu sei a campanha 4 aqui minha. A campanha 4 ela sai de uma IA SDR e ela vai para um closer. Porque a minha IA SDR, ela identificou que a melhor situação naquela hora era mandar para um closer. Eu não precisava fazer. Ela falou assim: ou eu fecho agora, que é a campanha 01 ali, né? Que eu só coloquei um esboço. Ou eu fecho agora, ou eu mando para um humano, entendeu? Então, dependendo do horário, eu consigo setar exatamente isso, dependendo do horário. Quando o meu humano ele está operando, quando ele está aqui na frente da tela, é, apto a receber aquela venda, a receber aquele lead, eu consigo setar isso dentro da plataforma e consigo falar para mim, ó, segunda a sexta-feira, das 8 horas às 6 horas, vai ter um closer lá, chama de closer, vai ter um closer, um fechador, que ele vai estar operando. Tem que, na meio-dia, às 2 horas, ele não trabalha, tá bom? Então você vai ter que fazer esse papel, ou você vai ter que mandar para um outro, fazer uma outra ação, ou seja, mandar para um workflow, mando para um quiz, faço uma outra, ou ela tentar vender mesmo, não tem problema nenhum. Então, eu consigo setar, deixar esses processos já pré-programados. Então, quando eu falo exatamente isso aí com ela e deixo isso aí pré-setado, ele entra no meu CRM. Entrou no meu CRM, tá aqui, o telefone, acabei de entrar lá. Sim, eu tenho aqui um monte de tags, um monte de etiquetas, porque eu já entrei, já saí, testo ele, esse número toda hora. Então, aqui dentro do meu CRM, aonde eu vou trabalhar exatamente isso aqui, ó. Essas etiquetas. Essas etiquetas são a alma, vamos colocar assim. Eu disse que o CRM era a espinha, é a espinha dorsal hoje de uma operação 100%. Isso aí, ó, assina embaixo de novo que com um CRM bem estruturado, é, com essa gestão de relacionamento com o seu cliente bem estruturada, a sua empresa é saudável. Quando não tem isso, é pobre. Desculpa, mas tendo um CRM, tendo essa gestão bem estruturada, não, lembra que não adianta ter só um banco de dados. A minha empresa tem um banco de dados. Eu conheço operações onde tem um banco de dados, paga um absurdo Salesforce, que é caro pra caramba, e ela não utiliza, nem sabe para que que tem aquilo ali, acha que é só para. Eu fui, peguei um banco de dados uma vez de um cliente meu, onde pagava-se caríssimo, e só colocava lá os fechamentos, alimentava manualmente. Eu olhei e falei assim, pô, para que que tem então? Eu coloco os fechamentos ali, mas não é.
que aquele está sendo usado como um banco de dados, sendo que não precisa. Então, você coloca no papel, é mais, mais sensato. Para que pagar coisa de 10 a 15 mil reais para ter um banco de dados, sendo que você pode colocar numa folha de papel, vai ser o mesmo trabalho. Então, depois que ele entrou, a minha IA fez o trabalho, pô, eu quero jogar a minha IA, fazer um trabalho híbrido, né, que a gente chama, IA humano. Vamos colocar um trabalho em conjunto, a IA com o humano. Eu fiz exatamente aqui o processo de entrou lá no criativo, minha IA começou a conversar, eu vi que meu lead está quente, automaticamente, se eu pré-setei ela, se eu setei ela para mandar para um closer e está no horário comercial, e meu closer está disposto, ele está online, eu consigo identificar até se ele está online ou se ele está offline, se ele está atendendo, se ele não está atendendo, se tem closer disponível, se não tem closer disponível. Isso é totalmente possível e viável. Eu etiqueto ele, coloco uma etiqueta para ir direto para o meu closer. Indo direto para o meu closer, eu jogo ele para um Kanbanzinho, onde nesse Kanbanzinho eu aqui só peguei um teste aqui rápido, aonde o meu closer vai fazer exatamente o papel de fechamento. Você entendeu? Então, ela pulou algumas etapas, eu pulei algumas etapas, eu entrei aqui, entrei dentro do meu CRM. Vou colocar a telinha aqui, ó. Eu entrei dentro do meu CRM. Veio um tráfego, pau, beleza. Deixei ele tagueado, etiquetadinho, bonitinho. Depois, ele veio, logicamente, por um tráfego, por algum tipo de tráfego. Ele entrou no meu CRM. Eu vou tratar esse lead de qualquer jeito, porque ele passou, a minha IA identificou que é para jogar para um closer. Ah, não, esse aqui, esse lead, ele está mais ou menos quente. O que que eu faço? Então, eu preciso melhorar o nível de consciência dele. Simples, simples. Para eu melhorar o nível de consciência dele, eu etiqueto que ele está morno, ele não está quente, ele está frio ou é um curioso. Aí o que que eu faço? Eu tenho que fazer um papel um pouquinho diferente. Aí eu saio, tiro o closer ainda. O closer aí, ele não vai fazer o papel dele ainda. O humano não entrou na parada. A IA, ela está trabalhando, joga para um workflow. Um workflow, aí seria, eu disparo uma outra automação para ele, e nessa automação, aqui, que eu sempre gosto de dar esse exemplo, onde eu coloco uma isca. Nessa isca, eu ofereço um e-book. Só que para ele pegar esse e-book, para ele fazer essa jornada do e-book, ele tem que entrar num grupo meu. Simples. Ele entrou num grupo meu, como que ele vai entrar num grupo meu? Eu coloco lá, entrar no grupo, certo? Coloquei entrar no grupo meu. A minha IA parou de conversar com o meu lead. Identificou que ele está morno. Identificou o grau de consciência do meu lead, tá? Identificou o grau de consciência do meu lead, aí ele vai para um caminho onde eu selecionei que ele tem que ir por um workflow. Dentro desse workflow, eu vou trabalhar uma isca. Essa isca, ele tem que entrar dentro de um grupo para pegar um e-book. É uma isca de um e-book. Eu estou oferecendo um e-book. Ó, você acaba de ganhar um e-book relacionado, obviamente, ao criativo que eu tinha feito. E ele pegou, para ele ganhar um e-book, ele tem que passar por um caminhozinho. Só que ele está pensando no e-book. Ele não importa o caminho que ele vai fazer, porque tem o e-book tagueado, e tem o e-book setado na mente dele. O que que ele faz? O que eu faço? Eu faço um caminho para ele seguir. Aqui eu deixei montado um quiz.
Então, é uma estratégia de uma isca com um quiz. O que que eu faço dentro do quiz? Eu vou enriquecer esse lead. Eu posso colocar um quiz a qualquer hora, a qualquer momento. Eu posso enriquecer a quantidade de dados do meu lead a qualquer momento. É só a gente parar, olhar o meu CRM, olhar a quantidade de informações que eu tenho do meu lead e que mais que eu preciso dele, que mais informações eu preciso pegar desse lead. Eu consigo gerar um desejo diferenciado dentro. Quando o meu lead está dentro do meu CRM, não vai me custar nada para fazer uma campanha interna. Por isso que é interessante a gente trabalhar com CRM, por isso essa operação ela é totalmente conectada, tá? Esse método, ele é funcional exatamente que eu consigo administrar, fazer a gestão desse CRM, fazer o que eu quiser com o meu lead, enriquecer a quantidade de dados que esse lead meu tem, fazendo com que eu veja a real necessidade do meu lead. O meu lead, ele não gosta de ser tratado como senhor, senhora. Ele gosta de ser tratado como você. Como eu identifico isso aí? Testando. E aqui, como ele vai estar na minha base, eu consigo testar o que eu quiser. Eu consigo testar o senhor, senhora, o você, tu. Eu consigo fazer isso de graça, sem custo algum. Uma hora, ele vai abrir o WhatsApp, ele vai clicar no meu link. Depois que ele clicou, ele foi lá, percorreu o caminho do quiz, percorreu o caminho do quiz e qual que é o percurso que ele tem que fazer, qual que é a jornada, para ele pegar esse e-book que eu ofertei para ele lá atrás. Eu ofertei para ele um e-book para eu. Na verdade, eu fiz uma venda para ele e ninguém percebeu. O que que é a venda? A venda, eu enriqueci ele de informações, eu coloquei um monte de etiquetinha que às vezes ele não tinha, às vezes, muitas das vezes, ele não tinha o e-mail, que eu só tinha o telefone dele. Eu poderia colocar um segundo telefone, eu poderia colocar o nome completo dele, ou pô, poderia pegar qualquer informação, CPF, RG, nome da mãe, do pai, data de nascimento, vai depender da etapa, quantidade de etapas. Estava até falando sobre isso essa semana, é, que um rapaz bem conhecido aí fez um quiz, respondeu 25 perguntas rapidinho. Quanto mais perguntas, ele estava sendo, a interação estava sendo muito grande, porque, sempre lembrando, eu estou indo, estou fazendo essa operação, eu estou fazendo essa jornada para gerar desejo. Então, se eu cliquei no anúncio, se eu cliquei em alguma coisa, é porque eu tenho um desejo de comprar aquilo ali, nem que se for a curiosidade de ver sobre aquilo. Ah, eu não quero comprar agora. Tudo bem, mas eu chego num nível de gerar tanto desejo dele que eu consigo fazer o que eu quiser. Ok, ele entrou no grupo. Entrou no grupo, aí eu dou para ele. Eu dou para ele o e-book. Ele não vem atrás do e-book. Eu dou para ele o e-book sem problema nenhum. O que que eu faço com esse e-book? Qual que é o problema de eu dar o e-book para ele? Nenhuma. Nenhum problema. Eu dou o e-book para ele. Esse e-book, para mim, não custou nada. Para o lead, custou ele essa venda invisível de me dar dados que eu estava precisando dele. Ponto. Só isso. Esses dados, futuramente, eu uso ao meu favor. Entendeu? Eu coleto uma quantidade de dados tão grande desses leads que eu coloco eles para trabalharem ao meu favor. Ponto. Operação concluída. E eu faço uma gestão aí para ele pegar esse book, ele tem que entrar no meu grupo. Entrou no meu grupo, eu já tenho uma métrica, né? Depois de 3 dias, se depois de 3 dias ele não saiu do meu grupo, é porque essa pessoa nunca mais vai sair do meu grupo. Eu tenho aqui mais de 100 grupos, bem mais, que o lead ele não sai do grupo. Eu posso ficar dias e dias e dias sem rodar nenhuma campanha dentro do meu grupo. Esse lead não vai sair do meu grupo, porque uma hora ele teve desejo.
Então, essa é a métrica, essa é a média. Ficou 3 dias dentro do seu grupo, é porque ele quer, uma hora ou outra, ele vai comprar. Então, aquela regra de alguns anos atrás que ensinaram para gente, vamos empilhar lead? Ponto. É aqui se torna o empilhamento do lead, é assim que se fala, né? Exatamente com trabalhar de uma forma mais sofisticada. É um trabalho muito simples, só que a gente está trabalhando de uma forma mais sofisticada cada processo. Pô, é o arroz com feijão bem feito. Vocês entenderam? Então, se torna algo mais mensurável, se torna mais funcional, se torna algo escalável, que era o tema hoje, a base de hoje foi trabalhar em escala. Isso aqui é uma escalabilidade perfeita para uma IA. Pessoal, sábado agora a gente vai ter uma imersão. Conto com vocês. Quero vocês lá. A gente vai fazer uma IA e vou entregar para vocês uma IA do zero até pronta, uma IA SDR. Vou fazer mais uma. Vou compartilhar aqui minha tela e deixa eu pegar antes. Eu tenho um convite aqui. Vou colocar no grupo, no chat aqui, e vou colocar no grupo também, a imersão. A imersão vai funcionar no sábado. A imersão, a gente vai passar algumas horinhas junto. É... vai ser um treinamento onde eu vou subir uma IA SDR, claro, é uma IA, né? Então ela trabalha 24/7, onde ela capta, nutre, conduz o lead até o fechamento. É esse o papel que eu acabei de falar para vocês. O que é uma IA SDR? Vou explicar de ponto a ponto como utilizar, em que tipo de campanha, quais são os melhores, na verdade é utilizado em qualquer tipo de campanha, mas quais são as melhores, os menores custos para a gente utilizar esse benefício, esse jogo hoje, esse game, como que o game tá, como que o mercado tá hoje. Então, a gente não precisa fazer uma campanha muito cara, porque a minha IA, ela vai fazer e vai elevar o nível de consciência do meu lead. Hoje as campanhas são caras, porque elas se tornam caras porque a pessoa que está criando a campanha não olha lá na frente, não consegue enxergar essa questão do ter um CRM, trabalhar com uma IA, e a IA vai fazer esse papel do gerar o desejo, qualificar esse lead, aumentar o nível de consciência desse lead. Então, foram alguns anos de trabalho para chegar nesse patamar, nesses prompts, né, nessas automações e praticamente dá essa IA para vocês. Vou dar acesso às ferramentas que eu utilizo e vou dar acesso também ao meu produto oculto. Um produto oculto, ele é exclusivo da mentoria, mas eu vou estar disponibilizando para quem entrar na imersão. Entrou na imersão e ASDR, produto oculto, todas as ferramentas que eu utilizo, vou dar acesso a vocês e um suporte personalizado, tá? R$ 97, 12 de 99,68, mas, pô, R$ 97 para uma IASDR que eu já fiz uma que já me pagaram R$ 12.000
sendo que ele é um white label, tá? Você pode clonar ela quantas vezes você quiser, entendeu? Então, eu vou te dar ela, né? Vou instalar ela para você. Você pode vender ela para o seu cliente, interpretar ela, estudar ela, vender ela para o seu cliente por dependendo da sua oferta, dependendo do que ela for fazer, como ela é uma IA SDR, ela vai saber fazer o agendamento, ela vai saber fazer o fechamento, ela vai saber abordar, ela pode se transformar numa IA BDR também, dependendo de como você vai estruturar esse prompt. Eu vou deixar um prompt já pré-setado, que é o que eu uso, o validado já. Então, eu vou dar acesso a vocês. Então, pessoal, agora é a hora. É, O produto oculto também vai estar disponível, certo? E, pô, vai ser uma alegria. Eu sei que já tem aluno aí assistindo e tenho certeza que ah, não é o futuro, é a nossa realidade. Tá bom? Pessoal, muito legal hoje. Hoje o papo foi papo de adulto. Beleza? Creio que devo ter passado algumas coisas bem interessantes aí, que o que dá para ser feito, alguns gaps, gargalos de mercado, é, posologias, terminologias que a gente tem que acostumar com elas, e isso aí é só para a gente crescer, um crescimento mental, um crescimento profissional. Então, pessoal, muito obrigado e tenha uma ótima noite. E vamos embora. Vamos para cima e tamo junto. O que precisar é só chamar. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus.